Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Nós vamos hoje trazer aqui o seguinte tema: o amor infindável. E nós vamos ver a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 a 35, que diz assim: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. De todos os sinais identificadores de um cristão, Jesus disse que o amor seria aquilo que nos revelaria. O amor deve ser a nossa marca, o amor infindável. Jesus dobrou joelhos para servir aos seus seguidores, lavando seus pés, o que foi uma demonstração viva de humildade. Depois, eles foram convidados a fazer o mesmo. Devemos passar uma boa parte do nosso tempo seguindo o exemplo do Senhor. Devemos servir os outros e demonstrar-lhes amor, e então revelar Jesus para o mundo ao nosso redor. O apóstolo Paulo compreendeu como é importante a responsabilidade de revelar Cristo aos outros. Por mais de 9 vezes no Novo Testamento, Paulo escreveu alguma coisa relacionada a imitem-me da mesma forma que imito a Cristo. Paulo não está estimulando ninguém a reproduzir a vida dele, mas viver a vida como modelo de cristianismo. Paulo diz isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis. Somos a carta do amor de Deus para o mundo. Fomos separados para um propósito: comunicar a sua glória ao mundo perdido e agonizante. Não é suficiente nos denominarmos cristãos. Devemos viver como cristãos. A Bíblia fala: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Disse Jesus, certa vez, ao falar a respeito da vida estéril de muitos. Os evangelhos mencionam os tipos de frutos que devemos ter em nossa vida, como, por exemplo, o fruto dos nossos lábios. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Também o fruto das nossas obras, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses 1:10. E também o fruto das nossas atitudes. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas 5:22. Quando permanecemos no relacionamento íntimo com Cristo, algo incrível acontece. Começamos a amar como nunca amamos antes. As nossas vidas mudam e se tornam exemplos dignos de imitação. Os momentos da nossa vida, até os mais cotidianos, se tornam brilhantes com Deus. No momento, por exemplo, em que Jesus repreendeu Marta, lembre-se, ele não estava repreendendo o seu ato, mas a sua postura. O trabalho sem a espiritualidade é exaustivo e desanimado. Da mesma forma, a espiritualidade sem o trabalho é infrutífera e egoísta. Precisamos unir esses dois fatores e fazer tudo como para o Senhor. Quando agimos assim, algo maravilhoso acontece com o nosso trabalho, tanto no escritório como na cozinha, no campo. As tarefas domésticas diárias, por exemplo, tornam-se oportunidade para expressarmos a nossa gratidão. A nossa santificação não está em mudar as nossas tarefas, mas em desempenhá-las por amor ao Senhor, da mesma forma que costumamos fazer para nós mesmos.
Jesus tinha tempo para atender às necessidades do povo. Nosso Salvador interrompeu a sua caminhada para curar uma mulher com fluxo de sangue. Ele deixou a tarde livre para oferecer colo aos pequeninos. Jesus enfrentava os religiosos hipócritas e confortava as almas perdidas. É esse ministério que Deus confia a mim e a você. Deus dá o ministério da reconciliação, a tarefa de trazer a humanidade de volta para Deus. E há 3 princípios básicos do ministério na vida de Cristo, que podem nos mostrar como viver no serviço frutífero. Quais são? Jesus serviu quando estava dentro do seu itinerário. Jesus serviu quando estava fora do seu itinerário. Jesus serviu de todas as formas. Em primeiro lugar, Jesus estava disponível. Ele ministrava quando era solicitado, quando estava dentro do seu itinerário. Ele libertou o homem possuído de demônios quando passava pela província dos Gadarenos. Em sua jornada por Cafarnaum, por exemplo, usou o tempo para ensinar os discípulos. Quando retornava de Decápolis, aproveitou a oportunidade para ouvir uma mulher doente e ressuscitar a jovem morta. Jesus fez uma parada na casa de Marta e Maria, em Betânia, quando ia para Jerusalém. Esse é o Deus que vem até nós. Quando abrimos as nossas vidas, Ele entra em nossos corações e habita em nós. Então, nos convida a nos juntarmos a Ele em sua jornada. E aí entra o nosso trabalho para Deus. Deus não vem para assinar o livro de visitas. Ele vem para nos tornar seus. Jesus foi além da sua obrigação. Expressou o amor em ações. Ele saiu do seu itinerário para servir. Na passagem, por exemplo, de Mateus 14, Jesus, em vez de mandar a multidão embora, foi possuído de íntima compaixão para com ela e curou os seus enfermos. Fez o que pôde para ajudá-las. Providenciou jantar para o povo faminto, peixe e pão para 5.000. Essa é a essência do ministério que saía do itinerário. Significa colocar de lado o seu eu e atingir a verdadeira compaixão. Quando você realmente é um servo fiel, uma serva fiel, a posição ou o cargo são secundários. Você está disposto a fazer tudo o que tem que ser feito. Jesus ministrava em todos os lugares, por onde passava e de todas as formas. Parou para conversar com uma mulher solitária. Contou histórias às crianças e assou peixe para os discípulos. Jantou com publicanos e pecadores. Até mesmo chamou um deles para descer de seu esconderijo em uma árvore, com o fim de compartilharem da comunhão. Em vez de guardar a sua vida, Jesus a entregou, e ele nos chamou para fazer o mesmo. Quando nos entregamos para sermos usadas por Deus, não temos sempre que escolher a ocasião, o método ou o lugar de servir. Quando entregamos a Deus a nossa disposição para servir, Ele sempre nos mostra algo que podemos fazer. E essa tarefa sempre terá algo a ver com o amor. O amor a Deus resultará naturalmente em compaixão pelas pessoas. Não podemos amar ao Pai sem amar os seus filhos também, mesmo quando não são dignos de amor. Em Atos 3, por exemplo, Pedro e João não puderam simplesmente passar pelo coxo sentado à porta do templo chamada Formosa. Em vez de oferecerem dinheiro ao homem, eles lhe deram algo mais precioso, algo que todos nós devemos lembrar quando realizamos um trabalho de caridade. Está escrito, Atos 3,6. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. A compaixão é apenas o início do que devemos oferecer
as pessoas amadas por Jesus. Afinal, o mundo está cheio de obras de caridade e instituições que fazem coisas louváveis em favor dos pobres. No entanto, não era da caridade de Pedro que o coxo precisava naquele dia. Ele precisava de algo que não é encontrado dentro de bolsos ou carteiras, ou até mesmo na solidariedade das pessoas. Aquele homem precisava da cura, necessitava do poder de Deus para transformar a sua vida. E o poder de Deus foi exatamente o que ele recebeu. Pela autoridade do Espírito Santo, Pedro tomou o homem pela mão direita e o levantou. Versículos 7 e 8 de Atos 3 diz: E logo seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. É isso mais do que qualquer coisa. É isso que o mundo precisa de nós hoje. As pessoas estão famintas pela manifestação da glória de Deus. Algo maior do que elas, algo maior do que nós. Elas querem ver a Deus. Paulo referiu-se à mesma realidade quando escreveu em 1 Coríntios 2, versículos 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Se a sabedoria humana fosse o bastante para resolver os problemas do mundo, estaríamos livres das guerras, da fome e das doenças, e não teríamos necessidade alguma de Deus. Segundo Pedro e João, diante da porta chamada Formosa, não temos nada a oferecer de nós mesmos, mas em Cristo recebemos o poder de dar às pessoas o que elas mais desesperadamente precisam. E por fim eu quero ler aqui o versículo 13 de Atos 4 que diz: Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus nesse dia de hoje. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque somente a Ti toda a honra, todo o louvor, toda a vitória, toda a honra, toda a glória. E queremos te pedir neste momento, Pai, que o Senhor nos dê essa sabedoria do céu. Que o Senhor nos ensine como servir. Servir em todos os setores da nossa vida. Que nós venhamos seguir o que diz a Tua palavra, que devemos amar uns aos outros, como o Senhor nos amou, porque assim seremos conhecidos como seus discípulos. E nesse dia de hoje, Pai, entregamos a Ti a Tua vida e pedimos que o Senhor nos faça instrumento do Senhor, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Eu convido todos, se gostaram dessa mensagem, a deixar o seu like nesse canal do YouTube, Igreja Poder de Cristo. Se você quiser alguma oração, você poderá enviar um WhatsApp para o seguinte número: 0 operadora 11 9 42 29 55 33. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Amém, graças a Deus. Glória a Deus.